A gente conversa então agora sobre essas expectativas com o Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Héctor, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Olá, Vitor, prazer estar aqui com vocês. Então, eu queria entender exatamente se a gente tem uma tendência que deve ser confirmada. Eu queria entender o que está, na verdade, o que não está confirmado, o que a gente pode esperar exatamente do ponto de vista de comunicação, tanto do Banco Central brasileiro quanto do Banco Central norte-americano. Legal, o Banco Central norte-americano parece que está com esse viés baixista, né? Tá todo mundo esperando mais um corte de 25 pontos nessa reunião. A expectativa é que as reuniões futuras até haja alguma posição mais dura, em algum ciclo intermitente, com alguma interrupção, mas deixando tudo bem data dependent. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito rigor no regime de metas de inflação, né? A expectativa de inflação dentro do horizonte relevante, ela tem que convergir para 3, e ela está muito ainda distante disso. E aí exige que a autoridade monetária mantenha essa taxa Selic, por isso que é esperada unanimemente pelo mercado para a reunião de hoje, e não está inteiramente precificado um corte para janeiro, porque a autoridade tem se mostrado dura, as expectativas de inflação estão desancoradas ainda, né, dentro do horizonte relevante e para além do horizonte. Então, por enquanto, a gente ainda está. Vamos ver como é que as coisas se darão. A atividade, ela não é uma atribuição direta do Banco Central do Brasil, por isso que a gente se refere bastante à inflação. E diferentemente nos Estados Unidos, a atividade é meta da autoridade monetária, ou seja, eles têm um mandato dual, tanto pela inflação quanto pelo emprego. E o emprego tem mostrado alguma claudicância, tem mostrado algumas oscilações, em alguns momentos fragilidades, e isso tem justificado os votos de alguns dissidentes, que é o caso do Miran, que tem optado por uma queda mais aguda no seu voto dentro do comitê do FONC. Fora isso, essa dissidência que é usual lá nos Estados Unidos, a gente vai ficar de olho nos DOTs. Os DOTs, eles são bem relevantes para a gente, são as expectativas, né, as projeções materiais dos membros do FONC, e ali a gente consegue ver, inclusive, aonde cada um, ou pelo menos estimar onde cada um está projetando, mirando a Fed Funds Rate no final de 2026. Aqui no Brasil, a coisa é mais unânime, né? Se tem alguma dissidência, é muito mais apocalíptico do que nos Estados Unidos. Então, é esperado que aqui no Brasil haja uma decisão unânime e que a autoridade acabe comprando 45 dias de observação, sem promover grandes alterações no seu comunicado, diferentemente do Fed, onde a gente deve ver alguma coisa no sentido de tornar menos incisivo o ciclo baixista. Pois é, né, Tori, mas a gente tem um Gabriel Galípolo bastante enfático nessa busca pelo centro da meta, no horizonte relevante, e ao mesmo tempo temos uma expectativa premente no mercado de um início de um ciclo de corte nos juros, seja em janeiro, mais provável em março. Eu queria entender o que a gente está se pautando exatamente por esse comportamento da inflação para fazer essa projeção, mas ao mesmo tempo, por exemplo, temos hoje uma inflação acumulada em 12 meses pela primeira vez no intervalo, né, de tolerância da meta em mais de um ano. Se não me engano, foi em setembro de 2024, a última vez que tivemos a inflação dentro desse patamar de 4,5%, mas o Banco Central busca 3%. Então, por que a gente tem exatamente essa expectativa de que o Banco Central vá cortar os juros, seja em janeiro, seja em março? É porque as expectativas de inflação. Então, deixa eu só reformular. Tua pergunta é ótima, porque de fato gera alguma dúvida. O Banco Central, ele determina a Selic hoje, mas ele não mira a inflação de hoje ou a inflação de janeiro. Ele vai ter potência máxima sobre a política monetária, sobre a inflação, no caso, daqui 18 meses. Então, o Banco Central, ele faz a sua atuação mirando uma expectativa de inflação de 18 meses à frente. Hoje, a autoridade, ela não está esperando que daqui 18 meses tenha essa inflação de 4,5%, que vocês citaram há pouco. A expectativa do BC é de 3,1%.
ou seja, muito mais próximo, exigindo um esforço adicional de restrição, dada uma curva estipulada pelo Boletim Focus, ou tirada do Boletim Focus, ainda faltam 10 bips para que haja essa plena convergência, sem falar do além do horizonte relevante que precisa reancorar. Então, essa expectativa de que em janeiro, março, quiçá abril, haja o início do afrouxamento, olha exatamente para 18 meses à frente. A inflação corrente, ela é muito relevante porque aqui no Brasil a gente tem um grande componente inercial e isso retroalimenta as expectativas de inflação. Essa desaceleração corrente é apenas um dos componentes que afeta a expectativa futura, né? Então, tem a própria política monetária, você tem até mesmo as expectativas futuras que dificultam esse processo. Então, diversos componentes formam aquela inflação lá de 18 meses à frente para a atuação do Banco Central. Então, no final das contas, a gente está num processo de desaceleração, é muito relevante, a gente ainda está muito longe da meta, mas o Banco Central deve começar a afrouxar mirando os 18 meses à frente como lhe é pertinente. Tem algumas TVs ligadas no CNN Money lá na esplanada dos ministérios, viu, Ettore? Mas eu queria fazer uma pergunta, na verdade, ao contrário, agora falando de Estados Unidos. Lá temos uma inflação também acima da meta. E aí te refaço a pergunta, por que eles agora devem cortar juros? A gente sabe que a gente tem esse duplo mandato. O Fed está olhando de uma forma um pouco mais preocupada para o cenário de empregos, para o nível de atividade econômica, do que para essa inflação desancorada? E o primeiro aspecto é exatamente esse. Na ponderação, eles começam a pesar mais sobre o mercado de trabalho, que teve essa aceleração do desemprego, ainda está muito baixo, né? É 4%, 4 ponto alguma coisa de desemprego por lá. Mas eles acabam pesando mais na parte do desemprego e, por outro lado, também a inflação deles é muito mais comportada. A gente não está falando de um desvio de 150 bips na inflação corrente. A gente está falando de um desvio de 30 bips, isso considerando ajustado pelo ciclo, né? Lá para frente, esse desvio é muito menor, então eles estão muito mais confortáveis com a sua atribuição de inflação do que o desvio do desemprego, e aí eles acabam fazendo esse afrouxamento. É natural esse processo de descompasso, né? Vocês mostraram o gráfico há pouco da Selic aqui no Brasil e da Fed Funds Rate nos Estados Unidos. E foi comum notar um afrouxamento durante a pandemia, depois uma forte alta. Entretanto, cada economia reage de uma maneira. O Brasil ele tem, por exemplo, um mercado de trabalho muito mais indexado. Lá nos Estados Unidos, o mercado de trabalho reage rapidamente. Então, esse rigor do mercado de trabalho brasileiro não permite algumas correções, perpetua algumas mas alguns ganhos salariais e, consequentemente, com reflexos maiores sobre a inflação. Lá nos Estados Unidos, as correções são praticamente instantâneas. Então, assim, há uma dinâmica diferente e é natural que haja esse desalinho, né? Que o Brasil ainda está no 15% forte e os Estados Unidos esteja afrouxando nesse momento. Tori, queria falar um pouquinho sobre política monetária e sobre esse cenário inflacionário global. Porque antes da pandemia, principalmente, a gente tinha diversas nações e blocos, como no caso da União Europeia, por exemplo, com juros em zero, ou juros muito baixos, ou juros até mesmo negativos, como no caso do Japão. A gente tem visto essa tendência de um aumento dos juros mundo afora, o Banco do Japão, por exemplo, elevando, né, e hoje com o juro a 0,5%, que é altíssimo para os padrões japoneses, a Europa com um patamar também de juros de 2%. Queria entender exatamente o que essa tendência de uma manutenção de juros em patamares mais elevados para nações que, inclusive, estão acostumadas com juros zero ou negativos, o que isso significa? O que a gente está vivendo no mundo acerca exatamente desse momento inflacionário e, evidentemente, também forçando os bancos centrais a manterem essas taxas mais elevadas? É legal essa pergunta porque vai dar para a gente ter uma ideia
das diferenças institucionais das nações. Por exemplo, você usou o Japão. O Japão ele é tão específico, a economia japonesa, que existe um termo de japanização, que eles estimulam a economia e não geram inflação. É algo peculiar associado ao perfil japonês, o perfil das empresas, dos consumidores japoneses. Então, assim, é algo muito particular que agora começa a ganhar alguma atração. Só que, como você pontuou, a taxa de juros está em 0,5%. E eles estão reticentes em subir 25 pontos, né, de acordo com o Kazuo Ueda, presidente do BOJ. Então, assim, repare, a gente aqui no Brasil, a gente já subiu 150 pontos em uma reunião. Cortou também de maneira vertiginosa. Então, é outro patamar. O Brasil, por sua vez, ele tem aí uma responsividade muito maior da economia aos estímulos fiscais. Por ter uma economia mais fechada e tudo mais, você tem um balanço de pagamentos menos inclinado, e aí a responsividade da economia ao avanço fiscal é muito relevante. Isso faz com que o nosso juro precise andar muito mais para combater a inflação. Foi o caso agora desse governo do mandato do presidente Lula, né, que teve um impulso fiscal relevante mediante a um processo inflacionário, e isso fez com que a autoridade monetária jogasse o juro para 15, não para meio, como no Japão. Estados Unidos e Europa, eles são outros dois casos em que você tem uma economia amplamente aberta, você tem outro nível de indexação, você tem outra velocidade de circulação dos bens e de serviços, e, consequentemente, a economia por lá reage muito mais à política monetária. No final das contas, o que eu estou dizendo é como o organismo americano, europeu e japonês ele reage muito a uma dose pequena de um remédio chamado de taxa de juros, eles precisam tomar só um pouquinho e eles fazem os ajustes gradualmente em níveis não tão elevados. Os Estados Unidos está a 5, Europa está a 2, o Japão está a 0. Aqui no Brasil a gente responde muito pouco a essa taxa de juros, a esse remédio. E aí, consequentemente, a gente tem que tomar remédios cavalares, né? 15% de taxa de inflação, 14,25%, para que haja algum tipo de efeito na economia, diferentemente da economia em países desenvolvidos. Tori, pensando exatamente no comportamento de preço de ativos e evidentemente também no comportamento do câmbio, eu queria entender se já está precificado esse diferencial de juros, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, ou a gente pode acompanhar algum tipo de movimentação, seja ela significativa ou não. Sim, está precificado e sim poderemos observar uma movimentação. Por quê? O mercado ele precifica uma trajetória. A expectativa, por exemplo, para hoje, no dia de hoje, vamos falar só de hoje. Hoje é corte lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil é manutenção. Se tiver alguma alteração, as curvas elas já são automaticamente reprecificadas e os ativos refletem isso. E aí isso pode bater no câmbio, isso pode bater na bolsa, pode bater no juro, evidentemente, né? Então, repare, a gente está falando não só de um componente, a gente está falando de uma gama de componentes, uma série, uma curva inteira de vértices, precificando todo um cenário que pode sim ser alterado, até mesmo se tivermos uma decisão conforme o esperado. Vamos supor, aqui no Brasil tivemos o 15 e nos Estados Unidos tivemos o corte de 25. Entretanto, aqui no Brasil, eles sinalizaram de maneira incisiva que o afrouxamento monetário irá começar em janeiro. Isso já faz com que a curva toda reprecifique o corte em janeiro e parta de um patamar mais baixo. Isso altera completamente a dinâmica do equilíbrio de juro Brasil e Estados Unidos, de entrada de recursos, consequentemente, a perspectiva desse carry trade, que é o diferencial de juros, ela diminui. Você tem uma perspectiva de maior estímulo econômico daqui a um ano. Então, repare, qualquer sinalização, mesmo que seja sem uma alteração efetiva, já afeta fortemente esse equilíbrio no qual o mercado se encontra hoje. É sempre um equilíbrio probabilístico, né? E qualquer alteração na probabilidade afeta fortemente os preços, vide a entrada de Flávio Bolsonaro nas eleições de maneira relevante. Pois é, né, Tori? O mercado bastante preocupado e precificando, evidentemente, um ano eleitoral que está aí, né? Estamos em dezembro,
2026 está logo ali. Conversei com o Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa. Ettore, sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Vitor, prazer falar contigo e com todos os telespectadores. Até a próxima. Abração, tá?